Olá, pessoal. O nosso tema é sobre motores de indução trifásicos. Utilizamos o problema de superaquecimento. Os alunos são Alan, Breno, Joel e Isabelle, administrado pelo professor Elsner Vitor Ferreira. Em relação aos motores trifásicos, existem os motores CA e o CC, no qual eles têm funcionamentos semelhantes, mas os motores CA, eles são menos propensos às falhas, pois eles não utilizam escovas e anéis coletores, que são os componentes sujeitos a desgaste no motor CC, e isso os torna mais confiáveis e com manutenção mais simples. No entanto, os motores CA eles funcionam bem apenas em uma faixa limitada de velocidade, que é determinada pela frequência da rede elétrica e pelo número de polos do motor. Isso torna ideais para operações que requerem velocidades constantes. O motor CA ele pode ser trifásico ou monofásico, e todos operam com base em um campo magnético girante, que faz o rotor girar. E eles são classificados em dois tipos principais, que são motores de indução e motores síncronos. O motor síncrono funciona como alternador, como corrente alternada aplicada ao estator e corrente contínua ao rotor. E, em contraste, o motor de indução, que é o que a gente está vendo, não tem o rotor conectado a uma fonte de alimentação, no qual ele é alimentado por indução magnética. Em relação ao motor de indução trifásico, são máquinas capazes de transformar energia elétrica em energia mecânica. Como podem ver na imagem, na representação, essa imagem vai mostrar a conversão de energia elétrica nesta energia mecânica através de um motor elétrico. E essa energia é fornecida ao motor, que é transformada em movimento mecânico, que é usado para realizar o trabalho. Bom, em relação às características dos motores de indução trifásicos, pode-se dizer que o motor de indução ele é amplamente utilizado devido à sua simplicidade, ele possui uma construção robusta, tem um baixo custo e possui um bom desempenho. E ele funciona pela indução de correntes no rotor, que são geradas pelo campo magnético girante do estator, no qual possibilita a rotação do motor. E sua principal vantagem é que o rotor ele é autossuficiente, no qual ele não tem necessidade de conexões externas. E o nome motor de indução, ele vem pelo fato de que as correntes no rotor, elas são induzidas pelo campo magnético do estator. Em relação aos problemas típicos dos motores de indução, podem ser citados 11 tipos, no qual a gente vai focar apenas em um, logo após. Ocorre o problema de sobreaquecimento, que é uma temperatura excessiva no motor, isso pode danificar os componentes. O desequilíbrio de tensão, que ocorre a diferença nas tensões de fase, isso causa esforço extra no motor. O desbalanceamento no rotor, que causa uma desigualdade na distribuição da massa do rotor, que leva a vibrações. Ocorrem falhas nos rolamentos, que são desgastes ou defeitos dos rolamentos, isso causa ruído e perda de eficiência. Problemas de isolamento, que ocorre a degradação do material isolante, isso leva a curto-circuito. Vibração excessiva, que ocorre movimentos anormais no motor, isso geralmente é devido a desalinhamento ou desbalanceamento. Ocorrem falhas nos enrolamentos, que são problemas nos fios de cobre do estator ou no rotor, isso afeta o desempenho. Essa partida difícil ou não iniciar ocorre uma dificuldade do motor em arrancar, possivelmente por falhas no circuito de partida. Correntes harmônicas, que são distúrbios elétricos que causam aquecimento e perda de eficiência. Problemas no circuito de alimentação, que são falhas na rede elétrica que afetam o funcionamento do motor. E ruídos anormais, que são sons incomuns que indicam problemas mecânicos ou elétricos no motor. Conceito de superaquecimento. O superaquecimento do motor causa danos à integridade do equipamento. Quando a temperatura de operação excede os limites recomendados, esse problema pode causar danos ao isolamento dos enrolamentos, diminuição da eficiência, aceleração do desgaste dos componentes e, no pior dos casos, falhas catastróficas. Existem também os limites de temperatura específicos. Para várias classes de isolamento são estabelecidos por normas como os da NEMA e da IEC, para garantir a segurança e o desempenho dos motores. Agora vamos ver como o superaquecimento pode gerar perdas nesse motor.
A potência útil fornecida pelo motor na ponta do eixo é menor que a potência que o motor absorve da linha de alimentação. Isto é, o rendimento do motor é sempre inferior a 100%. A diferença entre as duas potências representa as perdas que são transformadas em calor, o qual aquece o rolamento e deve ser dissipado para fora do motor, para evitar que a elevação de temperatura seja excessiva. O mesmo acontece em todos os tipos de motores. No motor de automóvel, por exemplo, o calor gerado pelas perdas internas tem que ser retirado do bloco pelo sistema de circulação de água com o radiador ou pela ventoinha, em motores resfriados a ar. Agora falar um pouquinho sobre os diagnósticos de superaquecimento. Sinais visuais como deformação ou descoloração e operacionais, como perdas de potência ou aumento do ruído, podem ajudar a identificar o superaquecimento de um motor. Metodologias como termografia, que identifica pontos quentes, e sensores de temperatura instalados no motor, são usados para identificar problemas com precisão. Essas ferramentas ajudam a tomar medidas preventivas antes que os danos significativos ocorram, identificando áreas afetadas e causas do superaquecimento. Abaixo podemos ver onde são recomendados verificar a temperatura externa do motor. Claro que utilizando um medidor de temperatura calibrado, as regiões são o centro da carcaça e a tampa direita. Recomenda-se também fazer a medição da temperatura ambiente a uma distância máxima de 1 metro do motor. Para fazer a medição da carcaça, pode-se também fazer através do termômetro a laser, direcionado para as laterais da carcaça ou no centro da carcaça. Outra alternativa é retirar o olhar de suspensão superior e introduzir um termômetro de bulbo até o final e fazendo tocá-lo no pacote de chapas. A temperatura ideal para o funcionamento do motor é entre 80 a 100 graus. Passando dessas temperaturas, pode-se danificar a estrutura física do motor, principalmente o esmalte isolador. Acima disso, há o superaquecimento do motor, o que pode causar sérios danos aos seus componentes. A temperatura realmente é importante, é abominado, pois esta deve obedecer a sua classe de isolação e, no entanto, ela nem sempre é fácil de ter acesso e obtenção. Um dos problemas de superaquecimento no motor é que pode causar danos ao isolamento dos enrolamentos, falhas nos rolamentos e uma menor vida útil no motor. Sobrecarga, ventilação inadequada, correntes harmônicas e desequilíbrio de tensão, ou falhas mecânicas podem ser as causas desse problema. O superaquecimento pode causar danos significativos e substituir o motor se não for tratado. A prevenção do superaquecimento requer manutenção regular e monitoramento da operação. A dissipação do calor. O calor gerado pelas perdas no interior de um motor fechado é dissipado para o ar ambiente através da superfície externa da carcaça. Em motores fechados, essa dissipação normalmente é auxiliada pelo ventilador montado no próprio eixo do motor. Uma boa dissipação depende da eficiência do sistema de ventilação e da área total de dissipação da carcaça, da diferença de temperatura entre a superfície externa da carcaça e do ar ambiente. O sistema de ventilação bem projetado, além de ter um ventilador eficiente capaz de movimentar grande volume de ar, deve dirigir esse ar de modo a cobrir toda a superfície da carcaça, onde se dá a troca de calor. De nada adianta um grande volume de ar se ele espalha sem retirar o calor do motor. A área total de dissipação deve ser maior possível. Entretanto, um motor com uma carcaça muito grande para obter maior área seria muito caro e pesado, além de ocupar muito espaço. Por isso, a área de dissipação disponível é limitada pela necessidade de fabricar motores pequenos e leves. Isso é compensado, em parte, aumentando-se a área disponível por meio de aletas de resfriamento fundidas com a carcaça. Vida útil do motor. A sua vida útil depende quase exclusivamente da vida útil do sistema de isolamento dos enrolamentos. Dentre todos os fatores, o mais importante é, sem dúvida, a temperatura de trabalho dos materiais isolantes empregados.
Um aumento de 8 a 10 graus acima do limite da classe térmica na temperatura do sistema de isolamento pode reduzir a vida útil do enrolamento pela metade. Quando falamos em diminuição da vida útil do motor, não nos referimos a temperaturas elevadas. Quanto ao isolante se queima, o enrolamento é destruído de repente. A vida útil do sistema de isolamento, em termos de temperatura de trabalho, bem abaixo daquela em que o material se queima, refere-se ao envelhecimento gradual do isolante, quando se torna-se ressecado, perdendo o poder isolante até que não suporte mais a tensão aplicada e produza o curto-circuito. Resfriamento eficiente. Um sistema de resfriamento eficiente é aquele que consegue dissipar a maior quantidade de calor disponível através da menor área de dissipação. Isto quer dizer que deve haver uma boa transferência de calor do interior do motor até a superfície externa de temperatura, ou seja, uma troca de calor com o meio. Métodos no mercado de trabalho para correção. Essas soluções práticas amplamente adotadas no mercado ajudam a mitigar os riscos de sobreaquecimento em motores de indução trifásicos, garantindo operação segura e confiável, monitoramento contínuo de temperatura, manutenção preventiva regular, verificação e ajuste de carga, uso de sistemas de ventilação forçada. Definição das classes. Como visto anteriormente, o limite de temperatura depende do tipo de material empregado. Para fins de normalização, os materiais isolantes e o sistema de isolamento, cada um formado pela combinação de vários materiais, são agrupados em classes de isolamento. As classes de isolamentos utilizadas em máquinas elétricas e os respectivos limites de temperatura, conforme a ABNT NBR 17094 e IEC 60034/1, são as seguintes: classe A até 105 graus, classe E até 120 graus, classe B até 130 graus, classe F até 155 graus, classe H até 180 graus. Normas. As normas de motores fixam a máxima elevação de temperatura, ΔT, ou seja, uma variação de temperatura permitida pela norma, de modo que a temperatura do ponto mais quente fica limitada, baseada nas seguintes considerações. Na imagem abaixo podemos perceber um motor de indução trifásico, no qual apresenta as seguintes partes: carcaça, estator e rotor, partes sujeitas a sobreaquecimento. Ainda continuando nas normas, a temperatura ambiente é no máximo 40 graus por norma, e acima disso as condições de trabalho são consideradas especiais, ou seja, a máquina precisa ser feita de acordo com essa temperatura
maior que 40 graus. A diferença de temperatura média a um ponto mais quente não varia muito de um motor para motor. E seu valor estabelecido em norma baseado na prática é 5 graus para a classe A e E, 10 graus para as classes B e F, 15 graus para a classe H. Nesse slide temos na norma os valores numéricos e a composição de temperatura admissível do ponto mais quente que são indicados nessa tabela. Aqui a gente tem a classe de isolamento, A, E, B, F, H, a temperatura do ambiente, em temperatura máxima, admissível a 40 graus para todas as classes, a elevação de temperatura, método de resistência, para a classe A é 60 graus Celsius, para a classe I 75 graus Celsius, para a classe B 80, para a classe F 105 e para a classe H 125. A diferença entre o ponto mais quente e a temperatura média. Para a classe A é 5 graus, para a classe I 5 graus, para a classe B 10 graus, para a classe F 10 graus e para a classe H 15 graus. Total temperatura do ponto mais quente é admissível para a classe A 105 graus, para a classe I 120 graus, para a classe B 130, para a classe F 155 e para a classe H 180 graus. Proteção térmica de motores elétricos. Os motores utilizados em regime contínuo, eles devem ser protegidos contra sobrecargas por um dispositivo integrante do motor ou um dispositivo de proteção independente. Geralmente utiliza-se um relé térmico com corrente nominal ou de ajuste igual ou inferior ao valor obtido, multiplicando a corrente nominal de alimentação, LN, pelo fator de serviço. A proteção térmica é efetuada por meio de uma termorresistência, resistência calibrada, termoresistores, termostato ou protetores térmicos. Os tipos de sensores a serem utilizados são determinados em função da classe, de temperatura, do isolamento empregado, de cada máquina e de cada exigência do cliente. Nesse slide a gente vai citar alguns tipos de protetores térmicos. Temos a termoresistor, que é o PT100, o termoresistor, o PTC, o NTC, o protetor térmico metálico, o protetor térmico fenólico. Aqui a gente trouxe o mecanismo de proteção de cada um, o dispositivo, a forma de atuação, a limitação de corrente, o tipo de sensibilidade, o número de unidade por motor e o tipo de comando. Eu vou citar alguns exemplos aqui para o PT100. O mecanismo é resistência calibrada, o dispositivo é cabeça de bobina, a forma de atuação, comando externo de atuação na proteção, a limitação de corrente, corrente de comando, tipo de sensibilidade à temperatura, o número por unidade 3 ou 6 e o tipo de comando alarme ou desligamento. O termoresistor PTC, o NTC, ele atua por resistor de alavanca, é um dispositivo cabeça de bobina, comando externo de atuação na proteção, ele atua com corrente de comando, ele é sensível à temperatura, é de 3 a 6 unidades por motor e o tipo de comando é alarme ou desligamento. E temos aqui o restante de todos eles. Considerações finais. Com esse trabalho podemos ver que o problema de superaquecimento em motores trifásicos ele pode ameaçar a segurança, a vida útil e a eficiência dos motores. É fundamental a gente identificar e compreender as causas comuns do dano, como sobrecarga, a falta de ventilação e desabastecimento de fase. Para reduzir os riscos, a manutenção regular, preventiva, o monitoramento de temperatura e o uso de proteção térmica são necessários. O funcionamento confiável dos motores e a economia e a segurança das operações industriais são garantidos por investimento em diagnóstico e soluções adequadas. Com isso, a gente pode ter um processo bem mais eficiente. Nesse slide, trazemos as nossas referências que utilizamos para o desenvolvimento desse trabalho, que foi o guia de especificações de motores elétricos e efeito de desequilíbrios harmônicos no motor de indução trifásica e cálculo de potência equilibrada, de Severo de Moraes, Sionara Débora e Luciano Gomes Coutinho.